Alunos e minhas alunas, boa tarde. Estamos aqui para uma nova aula e desta vez vai ser a nossa primeira aula da unidade 2, certo? E o nosso tema desse capítulo é por que precisamos comer de forma saudável. Aqui nós observamos a foto de duas crianças. E aí, nós temos um questionário aqui para nós fazermos uma espécie de análise. A primeira questão pergunta assim: que alimento você consegue identificar nesta foto? Quais são os alimentos que você consegue identificar nessas fotos? Observa aqui, ó, na foto A. Quais são os tipos de alimento que nós temos? Pode olhar direitinho para a foto, tá? E aqui, a foto B. O menino do A e o menino do B. Aí vem a segunda pergunta. Pergunta assim: se você fosse fotografado ao lado de tudo o que você comeu durante uma semana, como seria a sua fotografia? Sua alimentação inclui mais alimentos naturais ou mais alimentos industrializados? Pode responder aí. A sua alimentação, ela é mais alimento natural ou mais alimento industrializado? Aí você assim, professor, mas o que seria um alimento natural e um alimento industrializado? Vamos observar na foto. Nós temos aqui biscoito. Vocês acham que esse biscoito ele é natural ou ele é industrializado? Para nós sabermos o que é industrializado, nós vamos pensar o seguinte: industrializado é porque ele é produzido em uma indústria. Entendido? Por isso, industrializado, porque é produzido em uma indústria, numa fábrica, certo? Aí você tem bem aqui, ó, o arroz. O arroz, ele é industrializado ou ele é natural? Aí você, não, professor, ele é industrializado, porque ele passa pela usina para pilar. Certo, agora você entendeu o negócio. Ele é industrializado também, o arroz. Ok, mas só que ele é um alimento industrializado, mas ele não sofre nenhum processo químico, ele é apenas descascado. Então ele é considerado natural, o arroz. A cenoura é industrializado, tem uma indústria para descascar a cenoura? Não, a gente descasca na faquinha em casa, não é isso? Aí você vê aqui, por exemplo, o pão. O pão é feito de trigo. O trigo é natural, mas o pão é industrializado. O bolo é feito de trigo. O trigo é natural, mas o bolo é industrializado. A salada de tomate, repolho, alface e outras verduras é natural, entendeu? É tipo assim. Terceira questão, né? Terceira questão para se discutir. Em sua opinião, a cultura de um povo ou de uma localidade, ela pode influenciar nos hábitos de alimentação das populações, das pessoas? Influencia ou não? Pense aí, as pessoas que moram lá na roça e nós que moramos na cidade, nós comemos os mesmos alimentos das mesmas formas que eles? Ou a nossa alimentação é diferente do pessoal que mora lá na roça? Pensa aí. Ok. A quarta, na tua opinião, o consumo de muitos doces e salgadinhos pode ser prejudicial à saúde? O que vocês acham? Será que se você comer muito doce ou muitos salgadinhos, isso vai prejudicar na sua saúde? Sim ou não? Explique. Por que sim, por que não? E a última, será que a responsabilidade por uma alimentação saudável é apenas das pessoas individualmente? Ou você acha que as propagandas na TV e na internet podem ter algum papel na escolha da alimentação?
de adultos e de crianças. O que você acha quando você vê a propaganda na televisão de um alimento qualquer? Você fica com desejo de consumir aquele alimento? Com certeza, né? Então, mas é você que opta para comer isso ou aquilo, ou você é influenciado por outras pessoas? Às vezes você nem quer comer, mas a pessoa vai e diz para você: come, come, é bom, come, é bom. Muito bem. Como nós vamos trabalhar? Já falei para vocês que nós vamos trabalhar nesse capítulo sobre alimentação. Aí nós temos aqui aquela perguntinha clássica sobre o tipo de alimentação, não é isso? Ou as funções dos alimentos. Aí nós vamos começar lendo, né, crianças? Vamos ler, porque aqui nós temos vários tipos de alimentos, mas nós temos aqui as funções dos alimentos. Nós nos relacionamos com os alimentos todos os dias de diferentes formas. Fazemos refeições especiais. Sim, essas refeições, elas são especiais, por exemplo, no Natal, no dia de aniversário, no São João, uma festividade qualquer. Nessas comemorações, nós comemos alimentos de diferentes formas, não é isso? Como presentes, né? E, além disso, muitas pessoas trabalham diretamente com alimentos, como agricultores e cozinheiros. Na espécie humana, a alimentação tem papel social e cultural muito importante. Todos precisamos nos alimentar diariamente, embora, infelizmente, esse não seja a realidade de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Essa época que nós estamos vivendo, essa agora, em que nós estamos tendo aulas remotas. Veja, muitas crianças, talvez não seja o caso de vocês aqui, mas muitas crianças aqui da nossa cidade, do nosso estado, elas geralmente vão para a escola mais por causa da merenda, porque elas não têm outra refeição em casa, não tem outra forma de alimentação que não seja a merenda escolar. E nesses dias em que nós estamos com aulas remotas, em que o professor grava a aula, em que o professor manda um áudio para você, que escreve lá no WhatsApp, ou seja, que você não está indo para a escola, que não está pegando a merenda da escola para se alimentar. Aí algumas pessoas não têm toda uma alimentação que outras têm, mas a gente pensa assim que todo mundo se alimenta bem. Aí imaginando essa questão de alimentação, de uma boa alimentação, aí a gente vê esses diferentes tipos, o pepino, a cebola, essas sementes aqui, não sei nem o que é o nome dessa coisa aqui, brócolis, né, parece, pimentão, alho, tomate, milho, que mais? Gengibre, essa coisinha vermelha aqui parece pimenta, né? Isso aqui, berinjela, cebola, aqui mais pimenta, aqui de trás de mim, né, da minha imagem, tem aí mais um alho, uma abóbora, é isso? Umas rodelas de cebola. É verdade, eu espero que você esteja vendo isso também no seu livro. Professor, o senhor nem falou qual é a página. E é mesmo. Tudo bem, vamos voltar. A unidade 2 está na página 42. Nós já lemos a 42, 43, 44. Agora vamos ler a 45, que fala sobre segurança alimentar. Segurança alimentar é ter o acesso a alimento de boa qualidade em quantidade suficiente, sem que isso impeça o acesso a outras necessidades básicas. Além disso, a prática da alimentação deve promover saúde, respeitar a diversidade cultural e ser sustentável em termos ambientais, sociais, culturais e econômicos. Logo, pessoas que não têm acesso a esse tipo ou qualidade de alimento, ou cujo acesso ao alimento não obedece a algumas dessas condições, então
elas estão em insegurança alimentar. No Brasil, a proporção de pessoas vivendo em condições de insegurança alimentar vem diminuindo, mas ainda é alta. Os alimentos fornecem os nutrientes de que o corpo precisa para obter energia, para reparar partes danificadas e crescer. Por isso é importante que as pessoas tenham sua segurança alimentar garantida. Aí, por falar em segurança alimentar no Brasil, nós temos aqui um gráfico. Nós vamos ler esse gráfico da seguinte maneira. Aqui nós vamos variar de 0 até 100% da população. E aqui os anos que foram feitas as pesquisas. E aqui a legenda. De vermelho, nós lemos o quê? Insegurança alimentar. E de verde, segurança alimentar. A insegurança alimentar no Brasil em 2004 era de 34,9% da população, enquanto outras 66,1% tinham segurança alimentar. Observe que a tendência do quadro está diminuindo, mas ainda é alta. Em 2009, a quantidade de pessoas, eram 30 pessoas em cada 100 tinham o quê? Insegurança alimentar, enquanto 70 em cada 100, segurança. Já em 2013, baixou para 22 pessoas de cada 100 com insegurança alimentar e 78 pessoas de cada 100 com segurança alimentar. Isso é um crescimento da segurança alimentar no Brasil, mas nós ainda temos muita gente com insegurança alimentar. O que quer dizer? Professor, pelo amor de Deus, fale melhor sobre isso. Ok, eu vou falar aqui para você entender. Se a pessoa só tem o arroz e o feijão para comer, isso é uma insegurança alimentar, porque aí nós só temos carboidratos, arroz e feijão. Então, nós precisamos colocar uma outra coisa chamada proteína. E aí entra o quê? O ovo. Muito bem. Arroz, feijão e ovo. Se não dá para comprar os três, então que seja arroz e ovo, feijão e ovo, tá? Se puder ser os três, arroz, feijão e ovo. Essa já passa a ser uma alimentação segura, de segurança. Bom, se nas proteínas poder ser carne de frango, carne de gado, carne suína e outros tipos de carne, tá? Aí nós temos mais proteínas. Mas, na falta das carnes vermelhas ou brancas, pode substituir as proteínas por ovo. Sim, senhor, por ovo. Também por peixe, é isso? Peixinho também é bom, né? Peixinho também é bom. Então, veja, se a alimentação não está boa, a saúde e o crescimento da pessoa também não é bom, tá? Então, para crescer saudável, precisa de uma alimentação saudável, porque a principal função do alimento é nos dar saúde. Alimento para crescer e reparar danos. Para que nós entendamos melhor como funciona essa questão do alimento, para o caso de crescimento e para o caso de reparar danos, nós vamos ler a partir do leite materno, que é o primeiro alimento dos bebês. Esse leite materno fornece todos os nutrientes e outros alimentos, como águas e elementos protetores contra certas doenças, de que todos os bebês precisam para crescer. Nos primeiros meses de vida, o bebê cresce e engorda, e a matéria-prima para isso vem dos nutrientes do alimento, o leite. Você pode se perguntar, e os adultos que já pararam de crescer, por que eles devem continuar se alimentando? Bom, todos os dias acontecem mudanças no corpo das pessoas. Os cabelos crescem, a pele se renova, as células do sangue morrem e outras se reproduzem, as unhas crescem, entre outras coisas. Os cabelos, as unhas, a pele e as células
são formadas pelos nutrientes presentes nos alimentos que ingerimos. Logo, os alimentos são essenciais para o crescimento do corpo e para a reparação de danos. Compreendido? Os alimentos que vão fornecer os nutrientes para a manutenção do corpo. Alimentos para fornecer energia. Para a gente entender melhor o que acontece na questão aqui, nós vamos falar da energia. Além de auxiliar o crescimento e reparar partes danificadas, os alimentos fornecem energia. Precisamos dessa energia para movimentar o nosso corpo, manter a temperatura corporal constante, para pensar e entre muitas outras coisas que nós fazemos no dia a dia. Vamos precisar de energia, e a energia é fornecida por alimento. Ao comer o alimento, ele entra pela boca e passa pelo tubo digestório, onde vai ser digerido. O que é digerir? É ser transformado em substâncias mais simples que podem entrar na corrente sanguínea e ser distribuídos para todas as células do nosso corpo. É nas células que acontecem as reações que liberam a energia dos alimentos. Entre essa energia, nós temos a questão das calorias. Você já ouviu o rótulo de alguns alimentos para saber quantas calorias ele tinha? Sabe o que são calorias? Bom, caloria é a unidade de medida usada para indicar a quantidade de energia fornecida pelos alimentos. Em geral, a informação vem na forma de quilocalorias, que é esse aqui, ó, cacau, que equivalem a 1000 calorias. Cacau equivale a 1000 calorias. Cada tipo de alimento fornece uma quantidade diferente de quilocalorias. Cacau, quilocalorias. Poucas calorias, como as verduras, ou muitas quilocalorias, como os alimentos ricos em açúcares e gorduras. Então nós precisamos conhecer quais são os alimentos que fornecem poucas calorias e os alimentos que fornecem muitas calorias. Quando nós falamos de calorias, nós pensamos logo na questão de ser gordo ou ser magro. Por quê? Porque a quantidade de quilocalorias de que uma pessoa precisa ao longo do dia, ela é muito variável, dependendo da idade, das condições físicas e das atividades físicas que pratica. Um atleta precisa de mais quilocalorias do que uma pessoa que trabalha a maior parte do tempo sentada, por exemplo. Então, um atleta precisa mais de quilocaloria do que o professor Armando, certo? Então, o professor Armando não pode comer a mesma quantidade de alimento que um atleta, porque, do contrário, essas calorias vão ficar armazenadas e virarem gordura. E aí o professor Armando vai ficar gordo, tá? Por enquanto, o professor Armando não está gordo, está apenas fofinho. Palavra-chave: unidade de medida. Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física, usada como padrão para comparar diferentes quantidades. O metro, por exemplo, é uma unidade de medida de comprimento. O grama é uma unidade de medida de massa. A caloria é uma unidade de medida de energia. Quando nos referimos à caloria, estamos falando da quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Em situações cotidianas, o termo caloria é a unidade de medida. Calorias, cal, são comumente empregadas para se referir ao quilocalorias. Assim, quando se diz que uma pessoa precisa de 2.500 calorias por dia, o que está sendo afirmado é que esta pessoa necessita de 2.500.000 calorias. 2.500 quilocalorias por dia. A unidade padrão de medida de energia é em joule, certo? Joule, J. E é a mais adequada para indicar o valor energético dos alimentos. Porém,
Como o uso da caloria continua muito comum, essa unidade é utilizada em diversos contextos. Por exemplo, em rótulos de alimento, convencionou-se para que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,2 joule. Entendido? Nessa questão de joule, o professor de matemática de vocês deve ter falado já em algumas questões com relação a esse joule. Se não tiver falado, você pode perguntar para ele explicar um pouco sobre esse joule, tá? Ok. Aqui nós temos o nosso último slide da nossa aula. Mesmo porque essa aula já está ficando muito comprida, né? Já está passando dos 20 minutos, né, professor? Então, vamos para a primeiríssima atividade da unidade 2. Gente, essa atividade não é para vocês escreverem as questões no caderno. É para escrever apenas as respostas. Vai começar de novo. Escrever só as respostas. Aí você escreve lá no seu caderno. Respostas das atividades da página 47 do livro de ciências, certo? E aí tem as perguntinhas. Quais são as principais funções dos alimentos? Nós falamos, né? Repita a aula e você vai ver. Por que podemos dizer que os alimentos fornecem matéria-prima para o organismo? Também falamos na aula. Reveja a aula e responda. O que a quantidade de calorias de um alimento indica sobre esse alimento, entendido? Pesquisem no livro, reveja a aula, ou pesquise na internet, a resposta pode vir pronta, né? Leia essa tirinha e responda as questões. E tem a tirinha. A formiguinha falando para o urubu, simbora que não vai sobrar nem migalha. Ele quer dizer, então, que essa meninazinha aqui, a Magali, é muito gulosa. Vai comer tudo isso aqui e não vai sobrar nem migalhas, não é isso? Então, veja os alimentos do piquenique da Magali. Quais deles, na sua opinião, são os mais calóricos? Fornecem mais energia? Aí nós temos aqui pão, temos aqui bolinho, banana. Isso aqui é um sanduíche, uma maçã, uma fatia de bolo, tá? Ali na cesta, não, ali é as pedras lá do desenho, não é não? Eu acho que é. Não deu para ver direito, não. Mas parece também que com umas salsichas, não é isso? Tá, vamos dizer que seja salsichas. Então, vamos dizer quais são os mais calóricos. E o B, avalie essa refeição da Magali. Que aspectos positivos e negativos você destacaria? Responda no caderno e na próxima sexta-feira a gente corrige. Mas não espere pela minha resposta, não. Faça de vocês para ver se você está aprendendo. Sabe quem é o maior responsável pelo seu aprendizado? Não é o professor, é você, tá? Então, se você ler o texto do livro, ouvir o vídeo, pesquisar sobre, você vai aprender. E isso é bom para você. Então, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau!